Olha, muito obrigada pela palestra, foi muito interessante. E é uma renovação, uma forma assim renovada de pensar, de agir. Eu moro em Barão Geraldo. E no Barão Geraldo eu percebo uma mudança muito grande no bairro depois que começaram a fazer ciclovias, depois que começaram a aparecer grupos de bicicletas. Não é só esse grupo, eu vejo muitos grupos de pessoas passeando de bicicleta. Os alunos da Unicamp, alunos funcionários, estão se locomovendo de bicicleta. E as próprias pessoas, os moradores de Barão Geraldo, se antes eles não respeitavam a faixa de pedestre, não respeitavam nem sinal, hoje em dia eles respeitam, eles deixam o pessoal atravessar a rua com toda a paciência, com todo o cuidado. Eu vejo com muita satisfação que essas tais de faixas vermelhas delimitando o lugar para as bicicletas são sim muito respeitadas e estão aparecendo por todo o Barão Geraldo e outras regiões de Campinas também. Isso aí é uma coisa maravilhosa. E essa mudança de atitude em relação à vida, eu achei fantástico. Você passa a não ser um ator passivo das coisas, mas passa a fazer parte desse mundo maravilhoso, desse planeta azul que nós vivemos. Agora, eu não vou falar mais, eu estou muito entusiasmada com isso. Eu vou passar a palavra ao Carlos Alexandre, que ele tem... ele mandou o currículo dele. O Carlos Alexandre, vocês já conhecem, quem é do Condema há mais tempo. Ele já foi presidente em 2 gestões, que foram excelentes gestões, diga-se de passagem. Ele tem um preparo muito grande, ativista, professor e gestor ambiental, com pós-graduação em arquitetura, cidades e sustentabilidade pela Universidade de Belas Artes de São Paulo e pós-graduação em direito ambiental pela Escola Superior do Ministério Público de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. Iniciou sua trajetória no final dos anos 80, participando ativamente da histórica Eco 82. 92. É que a letra aqui está tão pequenininha. Acabei imprimindo do jeito que você mandou e ficou pequenininho, não sei porquê. Então me corrija quando eu ler errado. Do Rio de Janeiro, trabalhou em Brasília na construção do texto do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, aprovado em 2010, a Lei 12.305. Foi também presidente do Conselho do Meio Ambiente, que eu já falei. Atualmente ocupa os seguintes cargos: presidente da Federação Nacional de Conselhos de Meio Ambiente, FECONDEMA, diretor para conselhos do meio ambiente da ANAMA Brasil e presidente da Câmara Técnica nossa aqui de planejamento. São duas câmaras que você preside. Planejamento e licenciamento ambiental. Então, a palavra agora é do Carlos Alexandre. Vamos ver a peregrinação que ele faz pelo Brasil afora. Obrigado, doutora Pia. Eu vou tentar ser objetivo aqui com vocês. Na verdade, eu estou trazendo para vocês um relato e uma satisfação do trabalho que nasceu, a Federação dos Conselhos do Meio Ambiente nasceu da oportunidade de eu compor o Conselho do Meio Ambiente de Campinas, tanto quanto conselheiro, como depois na oportunidade de estar presidente deste honorário conselho aqui durante 2 mandatos. E ainda aí efetivamente atuando, tentando buscar dar a minha contribuição social.
Eu sou um entusiasta, você pode abrir a palestra, por favor? Eu sou entusiasta da sociocracia e da democracia participativa. Entendo que o grande desafio nosso da nossa sociedade é justamente transformar o nosso sistema político nacional, migrando para o parlamentarismo de economia livre, e que a gente possa trazer a participação da sociedade através de conselhos como norteador para a definição de políticas públicas nas gestões. E os conselhos de meio ambiente, assim como o Conselho de Saúde, de Segurança e demais conselhos, eles são constituídos e eles têm previsão legal na Constituição de 88, um resgate que foi feito da Carta Magna Brasileira, que na República deixou de fora o Ministério Público e os conselhos, né, à época, e que em 88 foram resgatados e trazidos à baila para que a sociedade pudesse, enfim, transversalizar a sua participação de forma efetiva no norteamento de políticas públicas. Isso ainda não foi muito bem entendido pela sociedade de forma geral, e muito menos por quem detém o poder econômico e o poder político, não generalizando naturalmente. Acho que a gente tem grande evolução nesse processo todo, mas ele é uma construção contínua e que exige da gente justamente toda uma dedicação, e a Federação dos Conselhos do Meio Ambiente, ela nasce justamente desta demanda, né, e da vocação daqueles que se propõem a fazer parte de Conselho de Meio Ambiente. Geralmente o conselheiro de meio ambiente, um conselheiro de uma cidade, ele é conselheiro de meio ambiente, é conselheiro no conselho de transporte, às vezes é conselheiro também no conselho de saúde, é meio assim uma coisa de cidadania. E nos debates que eu tenho tido oportunidade de participar, a gente tem um exemplo muito grande de que as pessoas falam assim, o pessoal não entende, não sabe direito sobre meio ambiente, nem sobre sustentabilidade, não tem conhecimento, e eu sempre falo, não, a sociedade de forma geral, você pode ir para qualquer bairro, para qualquer lugar e perguntar a respeito de reciclagem, de sustentabilidade, ele pode lá não ter o conceito ipsis literis lá, mas ele sabe a essência do que é. O que nós não temos é educação cidadã aqui nesse país. Comprometimento cidadão. Vir aqui, compor um conselho de meio ambiente, numa função pública, que te coloca, inclusive, sob a rege da lei, que você responde legalmente pelo que nós decidimos aqui. As nossas decisões, os nossos pareceres, as nossas contribuições, elas têm um caráter legal importantíssimo. E se você incorrer em não ser hábil na forma de atuar enquanto conselheiro, você se coloca em risco, inclusive, de responder juridicamente sobre isso perante a legislação. Então, isso é um grande debate que a gente tem levado aí para o Brasil. Eu vou fazer para vocês aqui uma apresentação do que a Federação dos Conselhos do Meio Ambiente vem apresentando, e é muito bacana a gente poder usar a referência de Campinas, porque é uma referência construída a partir dos conselhos, seja lá da APA também, viu, Ângela? Que a gente tem um olhar na questão ambiental de Campinas, que ela sempre foi muito de enfrentamento, de posicionamento, há pessoas envolvidas com esse processo de uma forma muito de coração, de alma, né? E isso traz uma contribuição muito importante. E o que a gente conseguiu também, em termos de evolução no processo de gestão ambiental, através das exigências, através do não comodismo do Conselho de Meio Ambiente, né, e de seus membros, de uma forma geral, no contexto de como deve ser uma política pública de meio ambiente. Pode ir, por favor. Eu gosto muito do Milton Santos, sempre uso essa abertura, né, e ele deixa bem claro para nós que a força da alienação vem dessa fragilidade dos indivíduos que apenas conseguem identificar o que os separa e não o que os une. E esse foi um debate, inclusive, que eu exercitei muito aqui enquanto presidente do Conselho de Meio Ambiente de Campinas, junto de muitos de vocês aqui, que assim a gente despersonalizar, descaracterizar a personalidade de cada um, né? No trato da coisa pública. A gente também despartidarizar o processo de participação no Conselho. Não que não devemos estar em partidos, eu mesmo estou, sempre estive, mas a gente não deve trazer o debate ideológico para dentro do Conselho. Aqui a gente discute política pública. Então eu uso essa referência e coloco aqui as questões, um pequeno histórico que eu já relatei. Eu vou tentar ser objetivo, não ficar
lendo coisas. Mas aqui a gente passa por 3 itens aqui importantes, que são a institucionalização, como eu citei, dos conselhos de meio ambiente já em 81, antes da Constituição, né? Com a eminência de construção e estruturação do Sistema Nacional de Meio Ambiente, que na Lei 6938/1981 já traz a figura dos conselhos como importante. O respaldo legal da Política Nacional de Meio Ambiente é um princípio estadual, essencial do Estado de Direito, né, democrático de direito, e que dá a oportunidade das pessoas participarem das decisões importantes com relação à gestão pública no âmbito da questão ambiental. E, portanto, né, nós somos um espaço de construção coletiva, de busca da sociocracia, de a gente compartilhar ideias e de forma não difusa, mas de forma inclusiva, trazendo a diversidade de cada representação dos segmentos que estão aqui presentes como algo positivo e não como algo pejorativo. Não existem segmentos aqui um contra o outro. Não devem existir. Eles devem trabalhar unidos no sentido de buscar a convergência. Porque a vida em sociedade, ela exige o quê? Exige que nós tenhamos o mínimo de bom senso para poder construir, né, uma ordenação social que possa ser transversalizada em uma condição de vida equânime para todas as pessoas, independente das suas classes sociais, mas garantindo os seus direitos e, mais do que os seus direitos, também deixando bem claro qual é o seu dever enquanto cidadão. Próximo. Então, outra questão importantíssima que a gente traz de 81 e que daí os conselhos de meio ambiente, eles vêm contribuir de uma forma importante nesse processo de discussão, é a discussão sobre a municipalização da questão ambiental. Ora, em 92 nasceu aqui na ECO Brasil, né, 92, o princípio da Agenda 21, que agora está sendo retomado. Depois de 20 anos, ela está sendo retomada, porque a gente tem toda uma estruturação que ela é globalizada no debate, mas as ações elas são necessariamente na nossa rua, no nosso bairro, né? Na nossa vila, na nossa cidade, no nosso estado. Então, a discussão ela é local e ela deve ser a base. A Federação dos Conselhos do Meio Ambiente nasce no sentido da gente tentar unificar a percepção dos conselhos de meio ambiente nos municípios e tentar, através da federação, levar esse olhar dos conselhos para o debate no CONAMA, para o debate no Sistema Nacional do Meio Ambiente, que eu vou falar um pouquinho depois da desconstrução que está acontecendo também, infelizmente. Mas isso é uma questão cíclica, histórica também, nós passamos por isso, né? E tem uma frase aí de Facebook que fala que são nos becos sem saídas que nós encontramos aqui, que nascem as revoluções. Então, essa revolução, naturalmente, a gente fala de uma revolução intelectual, de entendimento, de percepção cognitiva, do que é melhor de fato para todos, né? Bom, em nível local, a autoridade e o poder de decisão estão próximos à população. É a população que conhece quais são suas demandas e sente no dia a dia quais as suas necessidades. Próximo. Naturalmente é onde a gente vai buscar. Depois eu faço uma apresentação também, uma síntese sobre um levantamento que eu fiz sobre os conselhos de meio ambiente no estado de São Paulo. Para vocês terem ideia, o Ministério Público de São Paulo traz um estudo que já está aí com mais de quase 10 anos de estudo. Eles não têm um novo levantamento da estrutura, mas só para vocês terem uma ideia, né? Conselhos Municipais de Meio Ambiente. Foi feito um questionário. Por exemplo, 17% dos municípios, dos 520 que disseram possuir conselho, 87 afirmam que eles são apenas consultivos, o que é, na verdade, na leitura lá da lei, uma distorção, porque necessariamente um conselho de meio ambiente ele tem que ser deliberativo. Ele é ferramenta fundamental no sistema de licenciamento ambiental. E ele não pode ser só consultivo, ele tem que dar o parecer dele. Então, isso é uma situação que tem que ser corrigida de uma forma geral. E é nesse ponto que a federação está desenvolvendo o seu trabalho, levantando um diagnóstico geral no Brasil da situação dos conselhos de meio ambiente,
construindo formação dos conselhos e buscando cada vez mais trazer também ao CAID local, à gestão pública local, o entendimento de que o conselho pode ser um parceiro legitimador das ações e políticas públicas do município, não um concorrente do município, e muito menos um apêndice da gestão pública, né? E aí você tem aqui 85%, 443 municípios aduziram que tem composição paritária, correto. É necessário que haja paridade na representatividade do Conselho de Meio Ambiente, certo? 43%, 225, declararam ter fundo de meio ambiente atrelado ao Conselho de Meio Ambiente, outro item importantíssimo, mas para vocês verem que não chega a ser 50% dos municípios do estado de São Paulo. Próximo. Aqui tem um quadro também que fala sobre reuniões, né? Quantos conselhos estão inativos? A gente tem 365 ativos àquela época, né, em 2014, e inativos 155. Hoje o cálculo deve ser outro e a gente já está trabalhando esse diagnóstico junto do Ministério Público, tá? Aqui eu tenho atividades dos conselhos, que seriam as reuniões ordinárias. Vocês acreditam que tem conselhos que chegam a fazer, assim, de 1 a 3 reuniões por ano só? Que é um equívoco também. Independente do município não estar atrelado à Lei Complementar 140, que é a que dá ao município o direito de licenciar em algumas classificações de níveis de processos ambientais, né? O Conselho de Meio Ambiente e a Secretaria ou Coordenadoria ou Diretoria de Meio Ambiente, que seja, ela tem atribuições de gestão administrativa do meio ambiente, do território e das questões diretrizes ambientais do município, que estão totalmente vinculadas, pertinentes a um debate no Conselho de Meio Ambiente, minimamente para a discussão do planejamento territorial urbano da cidade, né, e rural, garantindo que a gente tenha os nossos mananciais, né, nossos remanescentes florestais, né, nossa fauna, corredores ecológicos estruturados. Então, não se trata só de licenciar ou não licenciar propriamente um empreendimento A ou B, se trata de gestarmos o planejamento ambiental e a sustentabilidade, a estrutura de sustentabilidade do município. Próximo. Aqui a gente demonstra aí, ó, de 600, né, são mais de 600 municípios, mas os 600 que foram enviados questionamentos, 520 existem conselhos de meio ambiente, 61 não tem conselho de meio ambiente municípios. Poder deliberativo, 422 deles têm poder deliberativo, 87 somente poder consultivo. Sem resposta, nós temos 11 municípios que não responderam, inclusive, as perguntas. 443 tem composição paritária, 63 não tem paritária, 14 não responderam. Fundo atrelado, 225 municípios têm fundo atrelado, não tem o fundo atrelado 278 e sem resposta 17. Neste item aqui, fundo não atrelado, nós incorremos, inclusive, o Ministério Público tem tido oportunidade nas palestras que a gente deu aí pelo projeto, que eu vou falar um pouquinho da ONU e da ANAMA, em 17 estados em assembleias legislativas do Brasil. E o Ministério Público sempre presente. E o próprio Ministério Público, em todos os estados, inclusive aqui em São Paulo, ele tem uma leniência, não de forma pejorativa, usando esse termo, mas ele tem uma leniência por entendimento que a estruturação da construção do sistema de participação social, né, dos conselhos, da consciência dos cidadãos, ainda está num processo evolutivo e ele está tentando instruir. Por quê? Porque parte dos recursos que vêm para o Fundo do Meio Ambiente tem legislação específica, como os royalties de petróleo e de mineração. E são legislações que estabelecem o critério exato do uso desse dinheiro, ele não pode ser usado para outro fim. E isso enquadra a improbidade administrativa da administração pública e do prefeito, né? Mas vem exigindo que os municípios se adequem e passem a tratar da forma correta esse processo para que o recurso que vem para o Fundo do Meio Ambiente seja de fato estruturado através da construção de um fundo, de uma legislação pertinente, vinculada ao Conselho de Meio Ambiente do município, né? E eu não defendo necessariamente que o gestor do fundo seja o Conselho de Meio Ambiente, como muitos municípios têm, inclusive, me abordado. É um risco, inclusive, porque a figura institucional do Conselho de Meio Ambiente, ela
não dispõe de uma estrutura administrativa com capacidade para gerir um fundo de milhões de reais. E ele vai assumir responsabilidade, inclusive o presidente, que tem um vínculo de função pública e não de cargo público, com uma responsabilidade que pode lhe trazer problema futuramente, né? Até porque ele aprova o uso, mas ele não gesta a aplicação efetiva dos projetos. E aí, se houver alguma falha nesse processo, quem vai responder é não só o presidente, como o próprio pleno do Conselho de Meio Ambiente. Então, o modelo de Campinas, podemos ir para o próximo, por favor? Aí. O modelo de Campinas é um modelo bastante interessante. E aí, o que eu tenho levado para os municípios é a prerrogativa de eles trabalharem fortemente no sentido de estruturar esse modelo esquemático. A formação de um sistema municipal de meio ambiente é fundamental para a efetiva ação do Conselho de Meio Ambiente e para que a gente possa, de fato, ter consciência de como utilizar os recursos necessários para o município e ter um planejamento ambiental adequado. Então, a gente tem que ter uma lei de sistema de licenciamento ambiental, né, no município. Você tem que ter uma lei, mais a efetivação de uma secretaria de meio ambiente estruturada, com a capacitação para poder exercer a sua função de análise de projetos e de estruturação do planejamento ambiental para a legislação ambiental do município, tá? Uma lei mais a efetivação do Conselho de Meio Ambiente, né? A lei mais a efetivação do Fundo Municipal de Meio Ambiente, uma lei a efetivação do Conselho do Fundo de Meio Ambiente, que é como funciona em Campinas. Eu não vou ficar explicando para vocês Campinas, porque vocês são pais aqui conhecedores, né? A estruturação técnica da Secretaria do Meio Ambiente, a gente tem um corpo técnico da Secretaria com estatutários, né, concursados, com condições de poder atender a demanda que uma cidade tem de especialistas para analisar de forma correta o andamento desse processo de gestão do meio ambiente. Um plano estratégico para a elaboração de uma política pública de meio ambiente do município. Nós aqui temos uma política pública, foi uma vitória, né? Eu me sinto muito orgulhoso de ter tido a oportunidade de participar junto dos membros que são da administração pública, assim como o próprio secretário Rogério Menezes, que teve essa leitura, e o próprio prefeito. Nós temos hiatos na gestão pública em todas elas, mas no caso da questão ambiental em Campinas, a gente teve somente avanços porque o prefeito cedeu, né, a leitura, a perspectiva que foi trazida pela equipe do corpo técnico da Secretaria do Verde, junto da visão estratégica do secretário que assume a pasta, e a gente conseguiu construir um plano do verde, né? Pode ir para a próxima, por favor? Eu nem vou falar ali estava ainda licenciamento ambiental online, estava toda aquela coisa que vocês conhecem tudo. Isso aí eu mostro para eles poderem entender como que tem que ter uma estrutura para você poder exercer o seu papel também e conseguir acompanhar de fato essa estruturação. E aí eu fui mostrar, no anterior a gente mostra para os conselheiros, por exemplo, as páginas onde eles podem entrar e olhar tudo sobre o CONDEMA. A gente conseguiu colocar nos últimos 4 mandatos aqui, todo o histórico do CONDEMA está online, inclusive atas anteriores. Foi um trabalho hercúleo por parte da Secretaria do Verde em resgatar material anterior, inclusive à nossa gestão, pedir para que a IMA pudesse consubstanciar isso em digitalização e a gente tem um histórico documental importantíssimo. Todas as nossas atas, moções, toda a documentação do Conselho de Meio Ambiente é pública para todo mundo, né? Próximo. A gente também, aí eu mostro para eles um pouco a construção do que foi feito, né, com a eleição do conselho, como que o prefeito tem tido, não só com o Conselho do Meio Ambiente, mas eu acho que é um ato simbólico mais importante ele receber os conselheiros eleitos dos conselhos do Salão Azul, entendeu? Eu acho que isso é um passo em reconhecimento aos conselheiros, né, importante, né? Aqui, plano de educação ambiental, quando foi apresentado também. Aqui, Tribunal de Contas do Estado, nosso Conselho de Meio Ambiente, junto da Secretaria do Verde de Campinas, foi convidado pelo Tribunal de Contas do Estado a apresentar nosso modelo de gestão, incluindo o PROAMB, inclusive à época, como referência. A gente deu lá, participou de uma roda de debate, inclusive tinha online, praticamente tinha mais de 500 municípios participando do debate aquele dia, né? Próxima.
Então eu vou mostrando, por exemplo, o PROAMB, aí eu apresento para eles como que funciona, onde eles podem acessar, qual a estrutura do nosso Conselho Municipal do Fundo de Meio Ambiente, entendeu? O Conselho do Fundo, aliás, e como que o CONDEMA faz parte, tem assento, e como que o CONDEMA vota o planejamento do uso do recurso no início de cada ano, e como que a Secretaria apresenta os resultados disso, tanto nas reuniões mensais que antecedem a reunião do CONDEMA, e aí a gente é a própria presidente hoje que tem assento lá no PROAMB, né? Mas ela é aberta aos outros conselheiros também, como também apresenta o que foi efetivado dos planos e programas e projetos que foram apresentados e aprovados nesse conselho. Mais do que isso, o Conselho de Meio Ambiente de Campinas, pode ir para a próxima, por favor? O Conselho de Meio Ambiente de Campinas, ele pode indicar projetos para o Fundo do Meio Ambiente. Nós indicamos as fossas sépticas aqui, que era um projeto da CAT, que era membro aqui do Conselho de Meio Ambiente, e a CAT trouxe o modelo do biodigestor, e o CONDEMA, né, na época da minha presidência, eu fiz um levantamento e a gente detectou 5.950 unidades familiares rurais que usavam fossa negra, contaminando o lençol freático, o curso d'água, inclusive, e que não tem o alcance do saneamento através do sistema de saneamento que nós dispomos da Sanasa. E aí essa fossa séptica biodigestora, ela é um instrumento fundamental, porque ela está sendo instalada. Hoje nós temos mais de 140 já instaladas, com recurso do fundo, e com projeção aí de ampliar isso, né? A intenção é de que a gente alcance isso aí o mais rápido possível. Mas o resultado, inclusive, do tratamento da fossa biodigestora é justamente um insumo que pode ser usado na própria propriedade rural, na produção agrícola deles. Então a gente resolve um problema de saneamento, faz um trabalho junto da comunidade. Então são ideias. Apresento para eles também esse instrumento que nós temos no site da administração pública, na página da SBDS, que é a Teia da Cidadania. Eu acho que muitos dos senhores conselheiros aqui nem navegaram nela até hoje. Eu faço um convite aos senhores a navegar. Nós temos tudo aqui, tá? Todos os nossos planos do verde, plano de recursos hídricos, de saneamento, tudo que nós discutimos aqui, o CONDEMA participou em oficinas, toda a documentação da legislação ambiental do município, toda a discussão de contribuição do plano diretor, tudo está disponível online, como instrumento de trabalho para nós, inclusive, no dia a dia, porque é informação secundária para a gente desenvolver, inclusive, estudos ambientais. Está aqui o Rodolfo, que certamente vem para o conselho aí com a entidade que ele representa. Estou contente de vocês virem se inscrever, Rodolfo, lá pela APA, que trabalha na área também, como eu trabalho, né, na área ambiental, e sabe da importância de informações fidedignas atualizadas no sistema que possam nos instruir e nortear para que a gente possa apresentar para os nossos clientes projetos cada vez mais incorporados das diretrizes e dos indicadores ambientais que são prementes a ter uma qualidade de cidade. E todos os conselhos estão aqui, Conselho do Fundo, Conselho de Meio Ambiente, Conselho Gestor da APA Campinas, toda a documentação, está tudo aqui, acesso a vocês. As juntas de recursos que nós temos aqui, uma estrutura bacana que a gente tem aqui em Campinas também, né? Bom, enfim, próxima. Fala um pouquinho do licenciamento online e do grande conquista que o CONDEMA teve, né? E que houve por parte da administração pública também um olhar magnânimo em ampliar o processo democrático e permitir que a gente tenha acesso online de casa através das nossas senhas e todos os processos que estão passando pelo licenciamento no município de Campinas. Algo mais transparente do que isso, impossível, né? Erros na forma de você gestar e deliberar administrativamente sobre cada um dos projetos que passam na administração pública podem até acontecer por falha humana, por falta às vezes de uma infraestrutura específica, por uma interpretação de legislação, e aí o Conselho está para isso. O Conselho está aqui não para discutir se o projeto do fulano é bom ou é ruim. O Conselho está aqui para discutir se o sistema de licenciamento ambiental do município é eficiente o suficiente para garantir que a lei esteja sendo cumprida da forma adequada na execução e nas autorizações, nos licenciamentos, nas outorgas e autorizações que são dadas pelo poder público no âmbito da questão ambiental. Próximo. Inclusive o Ministério Público tem, eles nunca pediram, né, doutora Andréa, não inscreveram, mas eles são convidados todo ano na formação dos novos conselheiros,
quando se pede as senhas, eles também são informados se quiserem, eles têm a senha para acessar abertamente o sistema de licenciamento ambiental. Isso é um ganho democrático importantíssimo, né? Aí eu apresento, né, toda a construção que nós fizemos, que o Conselho de Meio Ambiente foi protagonista fundamental, né, numa parceria com a Secretaria, com a equipe técnica da Secretaria do Verde, em construir todo esse sistema. Então, ó, a apresentação do diagnóstico, prognóstico, né, do Plano Municipal do Verde, que é um ganho fundamental. Hoje ele está como instrumento do Plano Diretor de Campinas, gente. Sabe o que é colocar uma política pública dentro do Plano Diretor? Vai mudar o prefeito que for, ele vai ser obrigado a estabelecer na lei de diretriz, primeiro no plano plurianual dele, até no projeto, no programa de governo dele, vai ter que fazer essa leitura. Depois ele vai ter que ver no plano plurianual dele a projeção também para atender essas demandas. E na LDO de cada ano ele tem que prever recursos para atender as demandas que estão ali. Algumas ele deve, outras ele poderá. E aí no poderá abre, inclusive, a oportunidade, eu lembro disso, contribuição do CONDEMA, na audiência pública do plano diretor, já no final, o secretário técnico, o advogado técnico, o consultor que estava assessorando, o secretário Santoro, veio com essa discussão que era semântica. Né? Não, nós não podemos colocar isso no texto, porque depois a gente vai ter obrigatoriedade e nós não vamos ter orçamento. E aí eu pedi a palavra e falei, doutor, o senhor está discutindo semântica. O senhor não precisa colocar deve, o senhor coloca poderá. Se o senhor colocar poderá, nós vamos poder fazer parceria público-privada, vamos poder criar condições, aplicar dinheiro do fundo. Nós vamos criar condições para fazer os parques, para a gente instituir políticas públicas que ainda não estejam no alcance do orçamento que vai ser destinado para o verde. Então foi um pulo do gato importante, acabou sendo inserido e é uma conquista fenomenal que nós temos. Próximo, por favor.